Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre para a gente dar sequência aos nossos estudos. Vamos lá? Então aí está, ó, a nossa aula de número 12, o objeto de conhecimento, números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. O detalhamento dessa aula de número 12 é a potenciação de números racionais, ok? Muito bem, pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao final dessa unidade, tá? Então, essa nossa aula, eu trouxe aqui algumas situações, problemas e alguns exemplos para a gente resolver também, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante exemplos nessa aula, que é para a gente fechar com chave de ouro todo o conteúdo que nós estudamos ao longo da unidade, tá? A gente vai resolver aí uns 4 ou 5 exemplos, e aí vocês acompanhem com atenção, tá? Vai ter algumas partes ali que eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Até porque a gente já estudou o conteúdo, então a gente já tem condições de entender, e também para dar tempo da gente abordar todos os exemplos, tá bom? Então, na nossa primeira cartela, nós temos aí uma pequena definição, tá? E ela diz o seguinte: a potenciação surge como uma ferramenta de muita utilidade na representação de uma multiplicação de fatores iguais. Na potenciação dos números racionais, devemos aplicar o expoente aos dois elementos da fração, o numerador e o denominador. Então, veja, eu tenho ali uma fração. Observa que essa fração, essa primeira, 3 sobre 5, ela foi elevada ao quadrado, né? Quando a gente eleva uma fração ali ao quadrado, todos os fatores, eles também são elevados ao quadrado. No caso ali, o numerador, que é o 3, né? E o denominador, que é o 5. Então ficou 3 elevado ao quadrado, e na parte de baixo da fração, 5 elevado ao quadrado, tá? Então, observa que o 2, que a princípio estava servindo para a fração toda, agora ela está servindo para cada termo ali, tá bom? E aí basta elevar 3 ao quadrado, que dá 9, e 5 ao quadrado, que dá 25. A segunda fração, a mesma coisa. Eu tenho 4 sobre 7, e aí esse 4 sobre 7, ele foi elevado ao cubo, né? Toda a fração. Mas a gente consegue distribuir esse expoente. Então, eu vou colocar o expoente ali no 4 e no 7. E em seguida, só elevar ao quadrado, tá? E aqui no nosso cenário, nós temos um outro exemplo para a gente acompanhar. Então, veja, eu tenho 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Perceba que a fração inteira foi elevada ao quadrado, tá? Mas eu consigo distribuir essa potência em fatores. Lembram que a potência nada mais é do que a gente multiplicar a base, o número de vezes que o expoente estiver ali mandando a gente multiplicar? Então, se eu tenho 2 sobre 3 elevado ao quadrado, significa que eu devo multiplicar 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. É o que nós temos aqui, tá? 2 vezes 3... 2 sobre 3, perdão, 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. E aí, multiplicação de frações, a gente multiplica os numeradores, né, os números de cima, e os denominadores. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Fim de resolução, tá? Na próxima animação, nós já temos aí, ó, 2,1 elevado a terceira potência, ou 2,1 elevado ao cubo. Mesmo princípio, tá? O 2,1 é a base e o 3 é o meu expoente. Então, eu vou pegar essa base, 2,1, e multiplicar o número de vezes que o expoente está mandando ali. Então, se eu tenho o expoente 3, significa que eu vou multiplicar essa base. 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. Ali 3 vezes, tá? E o resultado 9,261, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar as potências, tá? Conceito básico sobre potência, só para a gente relembrar.
Agora eu trouxe uma situação problema para a gente analisar. Acompanha comigo. Temos aí, tá? Em um estacionamento, há 4 automóveis. Em cada automóvel, há 4 rodas. 4 automóveis, 4 rodas. Veja, até aqui eu já tenho um total de quantas rodas, né? Como são 4 automóveis e cada automóvel tem 4 rodas, né? O que eu posso inferir? Que eu tenho um produto. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, eu já tenho 16 rodas, tá? Aí, ele pergunta, qual é o total? Aliás, ele continua aqui, né? E em cada roda, há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? Então, pronto, se eu já tenho 16 rodas, e eu sei que em cada roda, né, eu tenho 4 parafusos, então basta multiplicar a quantidade de rodas que eu tenho com a quantidade de parafusos, que é 4, né? Olha só, 4 vezes 6 vai dar 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então eu tenho 64 parafusos nesse total, né? Nesse quantitativo aí de automóveis. Mas veja que eu realizei essa operação através da multiplicação, através do raciocínio lógico. Mas a gente poderia simplesmente escrever uma potência, ó, 4 elevado a 3. Tá? Isso porque o 4 aqui em questão é a base da minha potência. E essa base ela foi elevada 3 vezes, ou seja, eu multipliquei a quantidade de automóveis com a quantidade de rodas e depois com a quantidade de parafusos. Então veja que foi uma operação ali, né, onde a base, o 4, foi multiplicada 3 vezes, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4, tá? Total 64 também, beleza? Então aí está a resolução. Vamos para a próxima? Olha só, vamos misturar agora matemática com um poema. Considere o seguinte verso. Com apenas 6 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 6 galhos, ou seja, cada laranjeira, né, com 6 galhos. Cada uma com 6 galhos, cada galho com 6 ramos. Cada ramo com 6 frutas. Contando com paciência, o número de frutas encontrei. E na forma de potência, eu o escreverei. Então veja, nós temos uma situação envolvendo potências, né? É um verso, nesse caso, mas que remete a um conceito matemático. Porque, veja, são 6 laranjeiras. Cada laranjeira tem... cadê? Vamos lá. Com apenas 6 laranjeiras, formei meu pomar. Beleza? Aqui, ó. Com cada uma com 6 galhos. Então, cada laranjeira tem 6 galhos. Só aqui eu já tenho 36 galhos, né? Vou representar assim, 36 galhos. 36G só, tá? Mas aí ele segue. Cada galho com 6 ramos. Então, eu vou pegar esse total de galhos aqui, né? E multiplicar por 6 ramos também, tá? Estou usando aqui essa setinha apenas para efeito de entendimento, porque na verdade nós temos aqui um produto, tá? Então aqui eu já vou multiplicar 36 vezes 6. Aí eu vou chegar num resultado, né? Esse resultado eu já vou multiplicar com o total de frutas, porque cada ramo tem 6 frutas, né? Então eu pego esse resultado e já multiplico aqui com 6, e assim eu vou fazendo. Mas como nós estamos trabalhando o conceito de potência, a gente consegue escrever essa situação através
de potência, né? Ou seja, 6 elevado a 4. Pronto. Então, 6 elevado a 4, nós sabemos que é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Ok? Então, 6 vezes 6, 36, né? E aí a gente vai realizando esse produto aqui, essas multiplicações, que nós chegaremos em 1.296 frutas, tá? 1.296 frutas é o total que nós temos. Ou seja, 1.296 laranjas, né? Ele está falando ali de laranjeira. Então, pronto. Temos aí um total, ó, de 1.296 laranjas. Quantas laranjas existem no pomar? Então, observem que esse conceito de potência, né? A potência nada mais é do que uma multiplicação sucessiva. Então, nós temos aqui a multiplicação, eu tenho uma base que é elevada a um expoente. Eu posso transformar essa base em termos, ou seja, eu vou pegar ali, se eu tenho o expoente 3 e a minha base é 6, por exemplo, então eu vou pegar esse 6 e multiplicar. 6 vezes 6 vezes 6. Observe que o que era uma potência se transformou num produto, né? Numa multiplicação sucessiva ali das bases. Tá? Então, sempre que a gente tiver vários termos se repetindo numa multiplicação, a primeira providência que a gente pode tomar é transformar em potência, igual como nós fizemos aqui. Tá? Eu peguei ali o 6 e multipliquei, né? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que é o total de que o expoente 4 ali mandou a gente multiplicar, vamos entender assim, tá bom? Vamos voltar então para a gente continuar? Então aí está a questão de número 2, situação própria de número 2, né? Vamos avançar agora para a gente trabalhar um pouquinho com as frações. Olha só, vamos dividir 510 por 3 pessoas. Olha a situação, gente. De modo que as partes da primeira e da segunda sejam respectivamente é na ordem, tá? Uma coisa depois a outra. Então, respectivamente, 1/3 e 4/5 da parte a ser recebida pela terceira. Então, observem que nós temos aí um caso em que a gente não conhece um dos valores, tá? Ó, vamos ler novamente. Vamos dividir 510 por 3 pessoas. De modo que as partes da primeira e da segunda sejam 1/3 e 4/5 da parte a ser recebida pela terceira pessoa. Nós sabemos qual é a parte que a terceira pessoa irá receber? Não sabemos, né? Então, como a gente não conhece esse valor, a gente vai chamá-lo de X, tá? Que é a parte aí da terceira pessoa que vai receber. A primeira pessoa vai receber 1/3, a segunda vai receber 4/5, mas a terceira a gente não conhece, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai montar esse probleminha da seguinte forma. Ó. Eu vou pegar 1/3, 1/3 de quê? 1/3 desse valor que eu não conheço, tá? 1/3 desse valor desconhecido, mais 4/5 também desse valor que eu não conheço, mais esse valor desconhecido, né? E vou igualar a 510, porque 510 aqui é o total que a gente vai dividir entre essas 3 pessoas, tá bom? Então nós temos essa expressãozinha aí para a gente resolver, tá? Vamos lá, ver como é que resolve? Veja, nós aprendemos que quando eu tenho a adição ou a subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Veja, os denominadores aqui são diferentes. Aqui esse x a gente pode até escrever o denominador 1 aqui, tá? Então eu tenho 3, 5 e 1, são denominadores diferentes, tá? O que eu vou fazer para resolver então essa adição de frações? Vou aplicar o MMC, tá bom? O MMC de 3 e de 5. MMC de 3 e 5 é 15, ok? Agora eu vou para aquela parte, ó. Eu vou dividir 15 por 3. 15 dividido para 3 é igual a 5, tudo bem? 5.
Aí agora eu vou multiplicar, ó. Multiplicar com esse numerador da fração aí, ou seja, 5 vezes 1x. Então aqui vai dar 5x. Tudo bem? Anotem bem esse esqueminha. Primeiro a gente divide ali e em seguida multiplica, tá? Que é para você não se perder. Vamos fazer a mesma coisa na outra fração, só que agora eu vou dividir 15 por 5, que vai dar 3. Aí eu multiplico 3 vezes 4, 3 vezes 4 que vai 12, vai dar 12 e repito o x aqui, tá? E a mesma ideia aqui nesse valor de x, tá? Então vai ser 15 dividido para 1, que vai dar o próprio 15, e aí 15 vezes x é igual a 15x, igual a 510. Pronto. A partir daqui, a gente vai apenas fazer o somatório, né, de 5 mais 12 mais 15. Isso aí vai dar um total de 32, né? 27 mais 5, 32. Então aqui vai dar 32x sobre 15, tá? Ó, fiz todo esse somatório aqui. Deu 32x, igual a 510. Agora eu tenho uma proporção, ó. 510 aqui, eu vou só indicar que tenho 1, tá? Não precisa, mas para efeito didático eu vou indicar para vocês ali que tem o número 1. Então eu tenho duas frações. Como é que a gente resolve essa proporção, né? Multiplica o produto dos meios pelos extremos, ou seja, 32x vezes 1 e 15 vezes 510, tá? Então aqui vai dar 32x igual a 15 vezes 510, vai resultar em 7.650. Essa multiplicação aí, tá bom? X é igual a 7.650 dividido por 32. Dividido por 32. Então, o valorzinho de x aqui vai ser de aproximadamente, tá? Não vai dar um valor exato, vai dar um númerozinho decimal. Então, a gente vai aqui arredondar para 239, ok? 239, gente, é o valor de x que eu encontrei, tá? Aí, olha só, a gente vai voltar agora aqui no probleminha para a gente analisar essa parte aqui, tá? Deixa eu até apagar isso daqui. Ó, lembra que eu falei para vocês que esse x é o valor que a gente não conhecia, né? Então nós encontramos ali 239. Só que 239 ainda não é o resultado final. Por quê? Porque agora eu vou usar essa fração aqui, ó, 1/3 e multiplicar com quem? Com o valor de x que eu acabei de encontrar, tá? Então vamos colocar para cá. Ó, vai ficar 1/3 de x, 1/3 de x, mas quanto que vale o x? Não vale 39 que nós acabamos de encontrar, né? 239, perdão. 239. Então agora basta multiplicar. 239 vezes 1, que vai dar o próprio 239, e dividir por 3. O resultado aqui, ó, 239 dividido para 3, nós vamos obter aqui 80, tá? Então eu já sei que a primeira pessoa desses R$510 recebeu R$80, ok? Vamos fazer a mesma coisa para as demais frações aqui. A outra fração que eu tenho é essa aqui, ó, 4 sobre 5. Então eu vou pegar 4 sobre 5 de x, 4 sobre 5x. Como eu já sei que o valor de x vale 239, então no lugar de x eu vou substituir 239, tá? Agora basta multiplicar 4 vezes 239. Vou chegar aqui no resultado, 956. E vou dividir por 5, tá? Então o resultado que eu vou obter aqui vai ser de aproximadamente 191. Então a segunda pessoa desses R$510
recebeu R$ 191, tá? Então veja, a primeira pessoa recebeu 80, a segunda recebeu 291, nós temos um total aqui, ó, de 271, tá? 271 reais. Como o valor total, né, foi de 510, então basta a gente subtrair 510 menos 200, esses 271, que a gente vai encontrar o valor que a terceira pessoa recebeu, tá bom? Então é dessa forma que a gente resolve esse tipo de problema envolvendo frações onde os valores das frações são ali diferentes, tá? São frações com denominadores diferentes, ok? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Nosso tempo já está voando, né? Olha aí, ó. Márcia tem 2/9. Opa! Tem 2/9 do dinheiro necessário para comprar um apartamento. E seu marido, 3/11 dessa quantia. Se a essa importância o casal adicionar 35 mil reais, poderão comprar a casa própria. Qual o valor do imóvel? Gente, olha só, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou na questão anterior, tá? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, como nós não conhecemos o valor o valor total, né, do imóvel, novamente eu vou chamar esse valor de X, que é o valor que eu não conheço. Então eu vou fazer o mesmo princípio, eu vou pegar 2/9 de X mais 3/11 de X também, tá? Que é o valor que a gente não conhece. E vou aqui somar com 35 mil. E aí, para não trabalhar com essa quantidade de zeros, tá? Esses 3 zeros, porque o cálculo ficaria muito grande, eu vou trabalhar somente com 35, tá? Vou trabalhar somente com 35, e aí lá no final a gente acrescenta os 3 zeros, tá bom? Só para a gente não ter que usar muita, para o cálculo não ficar muito grande. E tudo isso aqui vai ser igual a X, pessoal. Por quê? Porque X é o valor do imóvel que a gente está procurando, tá? Só que eu não conheço esse valor, então eu vou chamá-lo ali de X. Então, gente, novamente, ó, eu tenho aqui uma situação em que eu tenho 3 denominadores diferentes, tá? Aqui é um. São 3 denominadores diferentes. Novamente eu vou tirar o MMC dessa galera todinha aí, tá? Então o MMC de 9 e 11 é 99, ok? E aí eu vou passar o tracinho aqui e vou dividir, ó, 99 por 9, que vai dar 11, faço a multiplicação, 22x, mais 99 dividido para 11 vai dar 9, 3 vezes 9, 27x, mais 99 dividido para 1 é o próprio 99. Vejo que aqui a gente vai ter um número bem grande, né? 3.465. Isso porque a gente nem está trabalhando com os 35 mil, né? A gente está trabalhando somente com 35 mesmo, tá? E aqui no final, 99 dividido por 1, porque aqui no x eu também tenho o denominador 1, né? 99 dividido por 1 vai dar o próprio 99. E aqui, ó, 99x, tá? Então, gente, como eu já eliminei, como eu já simplifiquei, né, aqui esse denominador, o MMC, eu não preciso mais dele. Então aqui eu só vou arrumar a minha equação. Então vai ficar 22x mais 27x mais 345, opa, 3.465 igual a 99x. Ok? Ou seja, agora eu tenho termos que possuem letras e um termo ali que é o 3.465, né, que contém apenas números. Então eu vou deixar aqui
somente os termos que tem letra no primeiro membro. E esse resultado aqui, ó, vai dar, aqui vai dar 49x. Vou trazer o 99x para o primeiro membro. E esse 3.465 eu vou deixar lá no segundo membro e o sinal dele vai vir trocado também, tá? Então aqui vai dar menos 50x igual a menos 3.465. Isolando aqui o valor de x, ó, isolando o valor de x, eu vou ter como resultado aqui essa divisão, ó, 3.465 dividido para 50. Então o resultado da divisão aqui vai dar 69,3. Como eu tirei os 3 zeros lá no início da conta, né? Eu vou acrescentar novamente aqui, ou seja, vou multiplicar esse resultado por 1000. Então o meu valor de x aqui vai ser de 69.300, tá? Então esse é o valor do imóvel, né? O valor que está sendo procurado ali, que foi pedido no problema, tá? Então é dessa forma que esse tipo de questão é resolvida também, tá bom, gente? Depois vocês revejam o vídeo novamente para acompanhar essa operação, tá? Muito bem, vamos aqui para essa próxima. Com 16 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litros poderão ser cheias? Imagina o seguinte, se aqui não fosse 2/3, vamos imaginar que fosse, sei lá, fosse 4. Só para facilitar o nosso raciocínio. Com 16 litros de leite, quantas garrafas de 4 litros poderão ser cheias? Ora, se fosse 4, bastaria a gente dividir 16 por 4, que daria 4, né? Ou seja, isso significa que eu tenho uma divisão. Eu vou dividir 16 pelo número ali, tá? Então agora você vai esquecer o 4, porque não é 4, né? E vai dividir pela fração, 2/3, tá bom? Eu coloquei o 4 ali só para você entender que trata-se de uma divisão. Então pronto, ó. Eu tenho aqui divisão de fração. Divisão de fração, como é que a gente resolve, né? Eu repito a primeira fração, que no caso aí é 16, né? Não chega a ser uma fração, mas nós sabemos que o 16 ele tem o denominador 1 aqui. Então eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Veja, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2, tá bom? O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então aqui eu tenho 16 vezes 3, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 6, 18. 30 mais 18, 48. Tudo isso dividido por 2. Metade de 48, 24. Então pronto. Com 16 litros de leite, eu consigo encher 24 garrafas, né? Sendo que, observa que as garrafas elas não estão cheias, totalmente cheias. Porque se elas estivessem cheias, eu só conseguiria encher 16 litros, claro. Mas como elas não estão totalmente cheias, elas estão abaixo, né? Ou seja, 2/3, então eu consigo encher 16 garrafas, né? Com essa quantidade aí, tá bom? Vamos lá para a nossa última questão, que o nosso tempo já voou também. Olha essa daí, ó. Vamos determinar o valor da expressão abaixo. Muito bem. Ó, 5 sobre 3 elevado ao quadrado. Nós vimos no início da aula, né? Então eu vou elevar 5 ao quadrado e vou elevar 3 ao quadrado também. Vezes, aqui na outra fração eu tenho 2 elevado, vai ficar 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3, tá? Foi o conceitozinho que nós vimos lá no início da nossa aula, tá bom? Que a gente vai aplicar aqui. Então vamos lá resolver? Ó, vai ficar 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado vai dar 9, vezes 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, tá? E 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Agora observa o seguinte, pessoal, vai dar muito trabalho a gente fazer essa multiplicação aqui, ó. Vai dar um número muito grande.
Então o que que a gente faz? A gente trabalha com a simplificação. Eu vou simplificar esse 25 aqui, ó, vou dividir por 25 também. E esse 125 eu também vou dividir por 25. Tá? Para eu fugir dessa multiplicação aí. Porque senão eu vou ter que trabalhar com uma divisão, né, de números bem grandes. Então vamos lá. 25 dividido para 25 é igual a 1. E aí eu repito aqui o 9. Vezes, vou repetir aqui o 8. 125 dividido para 25 é igual a 5, tá, meus amigos? Pronto, olha só. Ficou bem mais simples, né? Agora basta multiplicar 1 vezes 8, que é igual a 8. E 9 vezes 5, que é igual a 45. Pronto, fechou. Então aí está o resultado da expressão. 8 sobre 45. Tá bom, pessoal? Então vocês viram aí que nós resolvemos aqui alguns exercícios, até um pouquinho rápido, né? Peço que vocês revejam o vídeo novamente, caso tenha ficado com alguma dúvida, tá bom? Então esse aí foi o conteúdo da nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!